Mas por que gato está sendo massacrado no mundo inteiro? Por que o gato? Porque o gato não é um ser comum energeticamente falando. O gato é capaz de pular através dimensões de Stargates dele mesmo. Ele é capaz de criar e transitar entre dimensões. Por isso que eles têm que acabar com esses seres que podem nos levar a mudar também de dimensões, que é o que eles não querem que a gente faça. Por isso que os gatos estão sendo alvo, tá? E todo mundo tem que fazer, assim, esse movimento tem que vir de várias partes e de várias frentes. Na área do direito, um animal ele é visto como um objeto, como se ele fosse uma mesa. Né? Ele é disputado ou discutido como se ele fosse um objeto qualquer. Ele não tem o que chamam de valor moral. O ser humano ele tem o valor moral, porque ele é um ser consciente, ele sente, ele pensa, ele tem vontade, ele sente dor, ele sente alegria. Então ele é tido como um que deve ser tratado como igual. Na área do direito, quando a Mônica fala em fazer PLs, né, projetos de lei, a ideia é justamente essa, fazer vários projetos de lei onde, de alguma maneira, os animais sejam tratados com valor moral, que devem ser tratados como iguais a nós em termos de direitos. Né? Então, existe um crime, zoofilia tem que ser crime, tortura tem que ser crime, e tem que maus tratos tem que ser crime, e as pessoas têm que arcar com as consequências disso no direito. Hoje não acontece isso. A orelha é o grande exemplo, mas o Chimbinha é um caso patético de um cachorro saudável que tinha uma verruga na pata, inventaram que ele tinha uma neoplasia na pata, amputaram a pata e não sabendo mexer com o aparelho, queimaram e arrancaram o olhinho dele. O abacate que foi assassinado por um bombeiro. Né? Esse caso horrível de Goiânia, que aquela senhora inominável, inqualificável, jogou óleo fervente ou água fervente no cachorrinho e agora tramam para fazer um acordão, porque ela tem parentes policiais, para ela sair sem até ficha limpa. Só pagar 3 salários mínimos e sair com ficha limpa. Agora, o Cabelo Crespo, que é um cara muito ativo da causa animal, ele está com o advogado acompanhando essa causa, e ainda que exista esse risco, o garotão, o Johnny, tem um advogado. Um grande trabalho que o Cabelo Crespo está fazendo. Então, são pessoas que precisam do nosso apoio. Né? Existem reais políticos da causa animal que sempre foram, que não estão aparecendo agora. E tem outros que estão querendo pegar o trem porque é bonitinho e vão fazer de conta. Isso é claro, para quem é da causa animal, a gente sabe distinguir. Mas agora é hora da gente realmente exigir justiça. Sabe qual é o meu medo, Guru? A gente está fazendo, eu e a Marga, 9 dias de vibração às 9 horas para paz, para proteção aos animais, né? É que as pessoas tomem a justiça nas próprias mãos porque veem que não tem justiça. Esse é o nosso receio. Porque está fervendo, a panela está fervendo. Entendeu? Então tem muita gente que fala assim, na hora que um for arrebentado, isso vai servir de lição para os outros. Quem ama o animal não prega violência, quem ama o animal busca justiça. Porque quem ama o animal é anti-violência. Né? Então, por exemplo, a Nova Zelândia, hoje veio a notícia lá da Austrália, eles vão equiparar as baleias aos direitos humanos. Isso é enorme, sabe? Um avanço. Um avanço enorme. Em contrapartida, eles vão matar 30 mil gatos, porque estão acabando, não era daquela região, o gato foi introduzido lá por colonizadores, eles vão matar 30 mil gatos que estão comendo a fauna. Então não existe política pública não é adequada. Me diz, a baleia eu vou igualar ao humano, mas aos gatos eu vou assassinar. Qual a diferença mesmo? Entendeu? É triste, gente. Então, por que está acontecendo isso? Que é uma coisa que a gente até fez uma live ontem para isso, né? Porque as pessoas perguntam, mas Deus existe mesmo? Ou ele está de férias? Ele está né? Por que está permitindo o inocente? Gente, 40 mil crianças somem no Brasil anualmente. Recorde. Nos últimos 6 meses, 23 mil crianças sumiram. Feminicídio, recorde. O Brasil está no primeiro lugar mundial. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não? Tá? Primeiro lugar do mundo, nós passamos a Índia, que tem 1,5 bilhão de pessoas e que tem outra filosofia de vida. Então,
Isso tudo está... E os idosos, aquele idoso que foi espancado pelo enfermeiro cuidador, meu pai do céu. Né? Você confia numa pessoa para tomar conta do seu idoso com Alzheimer de 87 anos, e o que o cara fez com aquele velhinho. Então, isso é uma realidade, são os vulneráveis. Por que está acontecendo isso? Porque o pessoal de cima do muro não se decidia. Então, como o muro está estreitando, essa comoção, e o Orelha é sim o mártir. A comoção é para que a gente acorde e se torne, então, alguém a buscar a fraternidade como meio de vida. A Chiliana falou isso para mim. Vocês vão até a beira do precipício. Quando vocês chegarem na beira do precipício, vocês falam, não, eu não quero mais viver desse jeito. Nós estamos chegando na beira do precipício. Mas por que vocês acham que o Brasil ele parece estar se tornando cada vez mais selvagem e primitivo? Porque os índices todos, todos os índices que você falou, piorando. É impressionante. Então, eu tenho uma forma de ver, eu acho que a Marga tem uma forma paralela um pouquinho diferente. Quando dividiram o Brasil, né, entre nós e eles, começaram a acabar com aquilo que estava começando a surgir, que era a nação brasileira, vinda da ditadura militar, que foi terrível. Nós começamos a lutar todos pelo mesmo fim. Né? E aí dividiram a gente de vez, e essa divisão veio de fora para dentro, não foi de dentro para fora, ela veio de fora para dentro, e ela vem se acentuando, e nós temos aí hoje pessoas que se beneficiam tendo dois times. A gente fala sempre isso, que a polarização, ela é a ferramenta, ela é a arma do sistema para escravizar a população. Exato, escraviza jogando um contra o outro, né? Isso. Então, e aí acontece isso, né, Marga? A Marga tem uma visão psicanalítica dessa polarização que eu acho extraordinária. Quando eu falei em níveis de realidade, o mais baixo de todos é o da polarização. É quando você se separa do outro pela diferença. Por uma diferença, na verdade, que ela pode ser ideológica, religiosa, política, não interessa qual mas a polarização acabou sendo um eixo que eles se utilizam, como você falou, para manipular a massa, para onde eles querem que vá. Lógico que separando um povo é muito mais fácil dominar este povo. E o Brasil, ele tem uma cultura também machista. Sempre teve, a América Latina como um todo tem isso. É um pouco diferente na Europa, né? Um pouco diferente em outros lugares. Mas na América Latina isso é bem cultural. Então começou a haver ali eu até acredito, até falo muito isso, a mulher, não vamos falar nesse esquema assim de misoginia e de abusos em todos os níveis, né? A mulher, ela saiu de casa e ganhou a sociedade. Ela foi para fora de casa e ela dominou fora de casa. O homem que dominava fora de casa não conseguiu entrar em casa e dominar a casa. Então, ou seja, a mulher tem que provar que ela é 10 vezes melhor para ela conseguir um salário razoável. O mesmo cargo de um homem, ela ganha menos. Ela tem que provar que ela sabe 10 vezes mais para ela conseguir um cargo de um homem. Começa por aí. Ela tem que se sair bem em casa, ela tem que se sair bem no trabalho, então como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, ela tem que se sair bem em tudo, porque é exigido dela que ela administre tudo. E os homens não fizeram o mesmo caminho que a mulher fez, amadurecendo, crescendo, sendo forte, tendo 3 turnos, porque a mulher tem o turno do trabalho, tem o turno da casa e tem o turno da madrugada quando ela cuida de filho que está doente, né? Então, ela foi ganhando um espaço muito grande e o homem não ganhou esse espaço. Então, acontece que muitos homens são criados pelas próprias mulheres que são machistas. As próprias mães educam seus filhos para que eles procurem uma esposa que seja igual a ela. Então, um homem normalmente procura uma esposa que seja igual à mãe e não que seja uma mulher independente. Embora ele admire, ele também morre de medo de uma mulher independente, que sabe o que quer. Então, eles buscam na esposa normalmente uma mãe.
Olha, você tem que cuidar da minha roupa, você tem que cuidar da minha comida, você tem que deixar essa casa limpa. Olha, se os filhos são mal criados, a culpa é sua, né? Se os filhos se dão bem, a culpa é minha. Então, sou eu responsável pelo sucesso deles. Então, existe uma confusão até do papel do homem nesse sistema, né? Muitos homens hoje, eles se valem pela força, né? E não pelo direito. Então, eles usam da força para tentar fazer com que a mulher entre naquela caixinha de 100 anos atrás. E as mulheres estão dizendo, não, eu não vou entrar nessa caixinha. Então, isso está sendo para o homem um pouco confuso. Eu não digo homem em geral, tá? Eu digo alguns homens que não conseguem se posicionar adequadamente. Então, eles usam da força e transformam aquilo que eu chamo de objetificação. Quando eu falei de um animal ser igual a uma mesa, isso se chama objetificação, eu tornar aquele ser um objeto. E eles objetificam a mulher. Então a mulher é inferior, ela deve ser submissa e deve me obedecer. Porque eu estou aqui, eu sou o homem da casa e vocês têm que me obedecer. Então, quando você objetifica uma pessoa, um ser, seja ele animal, seja ele hominal, você tem o direito de agredi-lo. É que nem eu tenho uma folha de papel. Então, você pega uma folha de papel aqui, eu amasso essa folha de papel, vai doer para vocês? Não, porque é um objeto. Então, se eu transformo um ser num objeto, eu posso bater, eu posso matar, eu posso torturar, eu posso abusar, eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai sentir nada, é só um objeto. Então existe culturalmente essa objetificação também da mulher na sociedade, o que favorece a violência. Só existe uma guerra quando eu transformo o outro num objeto, quando eu coloco o outro abaixo de mim. É a única forma que eu tenho de agredir uma pessoa, porque quando ela está no meu nível, eu não consigo fazer isso. Então isso é um esquema psicológico que a cultura favorece isso, onde eu coloco pessoas acima ou abaixo. Então uma pessoa que você respeita muito, que você admira, você é incapaz de chegar e chegar lá e dar umas bolachadas na cara da pessoa. Por quê? Porque você admira aquela pessoa. Dentro de você, psicologicamente, você coloca ela aqui. Mas uma pessoa que você despreza, que você não gosta, ou que você acha que é inferior a você, que você coloca abaixo, você é capaz de xingar, você é capaz de criticar, de julgar e até de agredir. Então são muitas as facetas deste processo, mas algumas delas são essas. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.